Bom, caros amigos, vamos pegar o artigo chamado Música de Além Túmulo, de maio de 1859, e vamos começar a conversar um pouco sobre eles, certo? Quem quiser trazer alguma contribuição, está pronta a área de texto para isso, tá certo? O espírito de Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médio, senhor Brian Dorgeval, um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a origem, mas lhe perguntando apenas o que achavam do trecho. Olha só, né? A pesquisa séria. E aí, cada um nele reconheceu sem hesitação o cunho de Mozart. A identidade dos espíritos que a gente estuda no Livro dos Médiuns, né? Como é que a gente vê que aquilo é daquele tipo de espírito e como é que a gente percebe quando lê um texto, vê uma pintura ou ouve uma música que aquela música tem a ver com aquela época, com aquele espírito, com o seu estilo. O trecho foi executado na sessão da Sociedade Espírita, né, em 8 de abril de 1859, em presença de numerosos conhecedores, pela senhorinha de Davans, aluna de Chopin e distinta pianista, que teve a gentileza de nos prestar o seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorinha de Davans executou antes uma sonata de Mozart, uma sonata que Mozart compusera quando vivo. Olha que interessante. Todos foram unânimes em reconhecer não só a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. A seguir, com o seu talento habitual, a mesma pianista executou um trecho de Chopin. Não poderíamos perder essa ocasião para invocar os dois compositores, diz Kardec, com os quais tivemos a seguinte palestra. E aí nós vamos ver Mozart e depois com Chopin. Mas antes, eu vou voltar lá em maio, na revista em maio de 1858, que nós já estudamos aqui, que, como eu disse inicialmente, está lá no www.espiritismo.net, na Galeria Multimídia e também no YouTube. A primeira palestra com Mozart, que não foi uma só, foram 3, eu acho, deixa eu dar uma olhada, uma em maio e a outra em setembro. Essa já é a terceira. Ele traz lá, em 1858, várias questões, respondeu a várias questões amplas do mundo em que estava, das coisas que ele produziu e tal, né? Uma série de perguntas foram feitas a ele, mais a nível geral, né? E aqui já é uma coisa direcionada, uma coisa mais direcionada. Então, só para vocês terem essa possibilidade de ouvir ou de ler sobre o assunto. A de setembro de 1858, é que o meu livro está todo escrito, que a gente estudou, eu adoro estudar essa parte, eu adoro estudar essa parte, estudar sobre Júpiter, para me dar assim, aquela vontade de um dia lá chegar e me esforçar, né? Tem hora que eu esqueço, por isso que é bom estudar várias vezes. Porque na de 1858 a gente estuda muito sobre essa questão de Júpiter, habitações, animais, da morada aérea de Mozart, essas coisas, né? E aí é um texto até que fala de Victorien Sardou, em agosto de 1858, em que fala-se das habitações de Júpiter e os desenhos de Júpiter, né? Que tem aí como se fosse assim, a entrada da casa de Mozart na espiritualidade, e que os portões seriam notas musicais.
E na de setembro, ele traz para nós, também quando perguntado, algumas orientações, não, vamos dizer assim, algumas respostas sobre a sua vivência, sobre a sua experiência, né? E há observações sobre o desenho da sua casa. Então é interessante ler também. A gente ficar mais por dentro e não achar que tudo isso é ilusório, não é verdade? Mas aí vamos ao texto de hoje, né? Sabeis sem dúvida o motivo por que vos chamamos. Vosso chamado me é agradável, diz Mozart. Reconheceis como ditado por vós o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem. Eu o reconheço perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Qual dos dois trechos preferis? Aí ele diz, sem comparação, o segundo, porque a doçura e o encanto são nele mais vivos e mais ternos. Aí é uma nota. São estas realmente as qualidades reconhecidas no trecho. Quinta pergunta. A música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? Tereis dificuldade de compreender. Temos sentidos que ainda não possuís. Disseram-nos que no vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos aqui embaixo. É verdade. Aí na terra fazeis a música. Aqui toda a natureza faz ouvir sons melodiosos. Caramba! As energias sintonizadas no bem, né, gente? Fazem disso tudo uma música. Fazem, assim, soar, né? O amor de Deus. E aí pergunto, podereis tocar piano? Poderias tocar piano? Sem dúvida que sim, mas não quero, seria inútil. Seria tentando poderoso motivo de convicção. Não estás convencidos? Aí é uma nota. Sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. Muitas vezes fazem espontaneamente aquilo que não pedimos. Esta, aliás, entra na categoria das manifestações físicas, com as quais não se ocupam os espíritos elevados. Claro, ele poderia tocar utilizando o médium, usando os fluidos do ambiente, as doações dos fluidos materializados de cada um, né? Porque o espírito não pode ir lá na tecla tocar, ele pode induzir e pode usar a tecla, sim, até com o fluido do ambiente, porque ele precisa desse tipo de fluido materializado. Mas é o que ele diz, para quê? Os espíritos mais elevados não se põem à prova assim. Então, temos que ver como é que está o nosso pensamento com relação a isso, concordam? Alguém tem algo a dizer? Então vamos lá, continuando. Já que ninguém colocou nada, eu lembrei do Livro dos Espíritos. Lá pela, deixa eu ver se é 565, 500 que eu botei aqui, para o nosso estudo, Ocupações e Missões dos Espíritos, se os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles. E aí dizem os espíritos, né, para nós, examinam o que pode demonstrar a elevação dos espíritos e seu progresso. E aí perguntam, um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, interessa-se preferencialmente pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante sua vida? Aí, o que vocês acham? Se eu gosto de cozinhar, quando eu morrer eu vou ficar ligada ou posso ficar interessada nessas questões ou não? Qual é a interação de vocês nisso aí? Se eu sou um grande pintor, eu vou ficar interessado pelos que pintam, pelas pinturas, pelo avanço dessa arte no planeta, ou eu vou me desligar completamente? Ninguém. Ninguém tem nenhuma ideia? Claro que a gente vai continuar interessado. A gente não muda de uma hora para outra. Tomara que sejam coisas positivas,
para concentrar a nossa atenção. E aí ele diz que tudo se confunde no objetivo geral. Se ele for bom, interessa-se por eles na medida em que isso lhe permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, eu venho através de um médium, pictografo, um quadro, assino Deleuze, Picasso. Qual é o interesse nisso? Mostrar que existe a possibilidade de ver um médium pintando, usando aquelas tintas todas, em minutos? Provar que existe essa possibilidade de comunicação? Isso já está provado. Então ele diz, na medida em que isso lhe permita auxiliar as almas a se elevarem. Qual é a elevação fora curiosidade e mudança de fenômeno? Alguém sabe me dizer? Alguém já participou de um momento desse e verificou alguns outros acontecimentos nessa doação fluídica que tem que ter dos participantes e o médium tem que ter essas possibilidades de efeitos físicos? Se o médium tem essa possibilidade de efeitos físicos, ele pode direcionar isso para trabalhos de cura. E nessas sessões, quando é direcionada, quando é séria, a gente pode acontecer que outros espíritos numa casa séria, numa exposição dessa, fenomênica, utilizem um fluido materializado para trabalhos de cura nos seus assistidos. Eu já vi isso acontecer lá no Leon Denis. Um companheiro que agora não me lembro de onde, se foi de São Paulo, e durante os trabalhos ele dizia, estão sendo realizadas curas, enquanto ele fazia aquela pictografia toda. E depois, parte ele vendia dos quadros para viagem, divulgação, e outras ele deixava na casa para auxílio da casa. Mas, na verdade, o importante que apesar de algumas pessoas compareçam só pelo processo em si fenomênico, na verdade tem que haver uma forma de que as almas ali presentes se elevem, se curem a nível moral, se restabeleçam novas ideias. Nem que seja a ideia, nossa, tem que acontecer alguma coisa. Essa comunicação. Eu ainda não acreditava, isso valeu para mim. E agora, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Ficar indo em outras sessões dessas para me divertir, como na época das mesas girantes? Ou eu vou tomar uma iniciativa de estudo aprofundado de trabalho no bem? Além disso, esqueceis que o espírito que cultivou uma arte numa existência em que o conheceis, pode ter cultivado uma outra em outra existência. Pois é preciso que saiba tudo, está lá no Livro dos Espíritos, para ser perfeito. Assim, conforme o seu grau de adiantamento, pode não haver para ele uma especialidade. Foi o que eu quis dizer, afirmando que tudo isso se confunde no objetivo geral. E notai ainda o seguinte, o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado aos mundos mais adiantados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles é apenas uma obra de colegial? Eu já disse, eles examinam o que pode demonstrar o progresso. Aí vocês vão dizer, ué, mas e aqui? Aqui ele mesmo ditou, era um momento de provar essas possibilidades. Nós estamos em 1859, 2 anos da saída do Livro dos Espíritos. Era um condicionamento para a reeducação visual, perceptiva, idealista, sentimental, dos fenômenos que estavam acontecendo e sempre aconteceram. E não serem vistos com algo diferente, milagres. Né? Concordam? Tem alguma opinião aí, povo? Outro direcionamento? Busquem também. Nós temos lá no Leon Denis um encontro, o simpósio, seminário, em que existem vários centros de interesse. Um deles é a arte e espiritismo. Vocês vão encontrar muita coisa interessante desse estudo na própria internet.
vindo do Centro Espírita Leon Denis. Mas vamos continuar aqui. Que pensais da recente publicação de vossas cartas? Avivaram muito a minha lembrança. Vossa lembrança está na memória de todos. Poderias precisar o efeito em que essas cartas produziram na opinião pública? Sim. Elas me fizeram mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homem do que antes. Há uma nota também. A pessoa, aliás, estranha à sociedade, que fez essas últimas perguntas, confirma que foi essa realmente a impressão produzida por aquela publicação. Desejamos interrogar Chopin. Será possível? Sim. Ele é mais triste e mais sombrio do que eu. E aí, nós vamos ver o que a gente pode colocar para todos com respeito a essa questão das cartas de Mozart. Lembrando também a importância de irmos lá em obras póstumas. E eu vou dar uma lidinha só pequena de alguns trechos de obras póstumas, quando nós estudamos sobre a música. E acho que não é obras póstumas, peguei, não é obras póstumas. Então vamos lá, vamos ver Chopin. Todo mundo sabe, Chopin era mais triste, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho que não é obras póstumas, não, é Gênesis. Eu estou procurando para ler para vocês. Mas vocês podem me ajudar. É que às vezes eu confundo o material que está em uma e no outra. Sobre a música celeste. Ah, não, é em obras póstumas mesmo. Um é música celeste e música espírita. Vamos ler um pouquinho aqui. A música celeste. Aí eu falei também que eu ia dizer alguma coisa sobre essas cartas que foram publicadas. Não tem nada a ver de cartas espíritas, não. São umas correspondências do compositor ao pai, à mulher e amigos. Saiu um livro, eu pesquisei até isso. Cartas de Mozart mostra seu lado kafkiano. Mozart expressou-se mesmo foi por música. A principal documentação verbal sobre sua vida vem da correspondência com a família. Os especialistas estimam em quase 1.200 as cartas da família de Mozart no período de 1755 a 1791. Ela saiu até sobre um título, Cartas Vienenses, umas 200 delas. Tem mais. Mas uma das publicações foram essas, tá? Enquanto as missivas da viúva e da irmã do compositor, escritas após sua morte, perfazem uma cifra de várias outras, né? Não existe uma correspondência tão grande nessa época de um compositor, tá? Mozart era empregado do arcebispo, né? De um arcebispo, como seu pai, foi principal mentor e incentivador da carreira musical do filho, né? Foi uma referência indispensável a ele. Ele é natural da Áustria, e isso é importante a gente ter uma visão. Qualquer coisa é só buscar um pouco mais, né? Falam, mesmo com humor meio infantil, a escrita cifrada é uma miscelânea de idiomas, cede aos lugares comuns. Só lemos Mozart discutir assuntos domésticos com sua mulher. Fazer pedidos de dinheiro cada vez mais insistente a um amigo maçom. Então, é interessante a gente ter essa ideia. Gostaram de saber um pouco mais? Só assim vocês me incentivam, hein? Senão, eu peguei até trechos de uma. Todos os meus irmãos e irmãs estão agora casados.
e cada um recebeu 300 floris como adiantamento da futura herança de minha mãe. E eu ainda não recebi nada, diz ele. Ele tinha um relacionamento difícil com a mãe. Aí ele diz lá, numa das cartas, eu escrevi... peraí, não, deixa eu pegar um pedaço aqui. No dia de festejo de São Francisco, nós partimos de Linz às 4h30 da tarde. Na quarta-feira, dia 6 de outubro, nós chegamos a Viena às 3 horas. Chuva constante, vento nos acompanharam por toda a viagem. Né? E isso quer dizer, são, vamos dizer assim, escritas, né? É um diário, como se fosse um diário, né? Tem coisas muito interessantes. Eu gostei de ler. Tem aqui uma, quer ver? De 1763. A última notícia é que, indo para o órgão da Catedral de Wasserburg, para nos divertirmos, eu expliquei a Wolfer o uso dos pedais. Ele imediatamente começou a tentar, empurrou o banquinho para o lado, isso é o pai, né, falando, e pisou nos pedais. Isso realmente era como se ele tivesse praticado há muitos meses atrás. Todos ficaram atônitos, e isso é uma nova graça de Deus, tal qual muitos só recebem após muito esforço. Leopold Mozart. Então, que o pai viajava, o filho ia junto, é muito legal. Tem muito delas lá na internet. Se vocês quiserem ler, então, são cartas familiares e foram publicadas, por isso que eles perguntam aqui. É do marido para a mulher, do pai para a mãe, ele mais tarde para a mulher, e assim por diante. Mas vamos ler um pouquinho aqui sobre a música celeste. Um dia, numa das reuniões de família, o pai tinha lido uma passagem do Livro dos Espíritos concernente à música celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, dizia para si mesma, foi aquelas coisas que eu li, da 565, mas não há música no mundo invisível. Isso lhe parecia impossível, entretanto, ela não externou seu pensamento. À noite, ela própria escrevia espontaneamente a seguinte comunicação. Esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem do Livro dos Espíritos. Trata-se de música. Aprendeste que a do céu é bem de outro modo, mais bela que a da terra. Os espíritos acham-na bem superior à voz. E aí vai falando, dando orientação a essa companheira, a essa médium. Né? E na mesma noite, achando-se só, o pai obteve a seguinte comunicação, que é uma explicação do Espírito São Luís, dizendo que quando ele lia para a filha a passagem do livro, ela duvidara em pensamento, tararararararará. E mais adiante se explica a importância da música espírita. Os músicos são homens como os outros, mas homens talvez nesse caso são falidos, sujeitos a pecar. Né? E aí é Rossini que dá essa comunicação. Está lá em Obras Póstumas. É linda a comunicação de Rossini. O compositor que concebe a harmonia, ele a traduz na sua grosseira linguagem chamada música. Ele concretiza sua ideia, ele a escreve. O artista apreende a forma e toma o instrumento que deve permitir-lhe conceber a ideia. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o temor e a cólera. É um sentimento. Olha que lindo. A influência da música, isso é Rossini, tá? Lá de Obras Póstumas. A influência da música sobre a alma, sobre seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Mas a razão desta influência é geralmente ignorada. Sua explicação está inteiramente neste fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Boa música, né, gente? Não é isso que a gente está vendo por aí. Também não precisa ser só música clássica. A boa música, a música espírita. Tem casa espírita que está cantando música de MPB, está cantando música de dogmas de outras religiões. Por quê? Ah, mas o que tem? Atrai os espíritos ligados àquelas harmonias. Isso é muito complicado.
Corais espíritas têm que produzir suas músicas espíritas para ter a nossa batida, a nossa harmonia, a forma como a gente verifica. Isso é uma coisa que temos que ter cuidado. O Espiritismo terá influência sobre a música, como poderia ser de outra maneira. Sua fonte divina, sua força conduzirá a toda parte onde houver homens para amar, para elevar-se, para compreender. Ele se tornará o ideal e a meta dos artistas. Está lá, Rossini. Ainda diz que o espírito maestro Rossini, numa nova existência, voltará para continuar a arte que ele considera como a primeira de todas, e o espiritismo será seu símbolo e o inspirador de suas composições. A gente tem que ler para entender. Não devemos... Vamos cantar na casa espírita o tempo todo. Cada casa tem uma perspectiva. Não é o propósito, por exemplo, da casa de Leon Denis. Mas o grupo de Eurípides Barçanufo era a proposta do próprio Eurípides. Ele era um educador que educava através do teatro, que educava através da música. Como não trabalhar isso também? Onde ele é o patrono, onde a vibração é dele. Leon Denis era um ratificador estudioso profundo. Como não ter estudos aprofundados sobre os assuntos ligados na vida e as possibilidades espirituais? Tem também um artigo que eu li, certa feita, desses jornais espíritas, que eu lamento não ter guardado o nome do jornal, mas é perguntado ao músico Marcelo Mangue Alan Filho, que tem um pouco ligação com as inspirações da música espírita, qual a posição deles em relação a comercializar essa música. Então ele diz que observa companheiros tratando as questões relacionadas à profissionalização da arte espírita de forma muito simplista e, ao mesmo tempo, se cristalizando em posições extremadas, propagando ideias de forma irrefletida e pouco embasada. Entendo que o espírita de qualquer área profissional deve se doar em trabalho voluntário pelo progresso de seus semelhantes e da própria doutrina. O grande desafio da arte espírita está sobre o aspecto da profissionalização, é se adaptar à contemporaneidade, produzindo arte de qualidade de forma sustentável. A comercialização é necessária para arcar com os gastos, mas a comercialização no sentido da divulgação. Por isso que as letras têm que ser canções inspiradas, como aconteceu aqui no Rio, na confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio, em que surgiram as músicas Libertação e Novo Rumo, através desses companheiros. E quando se pergunta sobre a importância da música espírita de um modo geral e para os jovens, eles dizem que precisa se pensar na importância da música, da boa música, que eleva o homem ou aproxima de Deus. Né? Não se deve falar música espírita. Buscar ideias comuns, conceitos que aproximam todos os religiosos. Né? Isso é que é importante. E através da música nós temos a oportunidade de sintonizar os pensamentos e emoções de todos. Ela agrega, ela transforma a vibração do ambiente. Como também uma boa página, né? Bem lida. Então, tudo é importante. Concordam? Alguém quer fazer alguma colocação? Vocês estão me ouvindo, gente? Hein? Graças a Deus. Vamos a Chopin. Eles dizendo em que situação estás como espírito? Ainda errante. Sabemos que a erraticidade, né? Está lá no livro dos espíritos, espíritos errantes. Vamos dar uma olhadinha lá para clarear o nosso pensamento? Vamos lá. Quem sabe me dizer onde é que está espíritos errantes, erraticidade, quando nos esclarece sobre isso?
Eu não vou falar não, vamos lá. Vamos fazer disso aqui algo interativo. Quem vai nos ouvir depois tem que ter essa visão. Ah, ninguém vai me ajudar. Hã? Primeira coisa, 224 do Livro dos Espíritos. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira o seu novo destino. Ele aguarda. E a erraticidade é por si mesmo um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Dá para lembrar? O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Lamentais a vida terrena? Eu não sou infeliz. Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. É típico de Chopin, né? Nosso companheiro Chopin, aquelas músicas tristes. É. Eu não sabia, eu ouvia Chopin, que eu não ficava assim. Eu digo, ai meu Deus, todo mundo gosta de Chopin, eu tenho que educar o meu ouvido. Nós lá no Leão Denis fazíamos muito, como é concerto? Não, como é que era? Tardes de... que era antigo, como é que era antigamente que se falava? Saraus. Aí a gente estudava um deles, tinha essa música, ouvíamos, tinha companheiros que tocavam, tinha lanchinho, estudávamos essa parte das músicas, da pintura, um declamava, né? E Chopin foi um pianista polonês, radicado na França, vocês sabem disso, né? Eu não sabia, só soube quando eu estudei lá com esse grupo. Eu nem sabia que Mozart era austríaco. A história dos dois é muito interessante. Ele era da era romântica, né? Dos maiores compositores para piano da história. Sua técnica era refinada, era harmônica. Inovou com novas formas musicais, como a tal da balada. Introduziu inovações no que já existia, como a piano sonata, a valsa, o noturno, o estudo, o improviso, o prelúdio, né? Então existem coisas que os pianistas entendem mais do que eu. Mas eu achava muito triste. Sei lá, eu achava triste. E depois, estudando a história dele, eu entendi. Até uma época eu andei comprando história, compositores, eu até tenho, músicas clássicas para crianças. Agora está saindo de novo e tal. Alguns compositores vale a pena. E eu pretendo fazer esse trabalho com meus alunos ano que vem, se eu continuar com essa turma, porque eles já estarão com 8 anos, estarão já mais regularizados em algumas questões de leitura e escrita, e aí eu vou trabalhar só ouvindo música clássica alguns dias, e trabalhar alguns compositores e alguns pintores, para que eles, por exemplo, a gente pode estudar pintores que fizeram coisas, quadros ligados a partes históricas brasileiras, né? Isso é interessante. É muito legal isso, para que eles tenham essa vertente também. A gente devia fazer mais isso com os filhos da gente. Dizeis um pouco o que quer dizer que não há grande diferença, que é o que vos falta para serdes mais. Eu digo um pouco em relação àquilo que eu poderia ter sido, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que avancei. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente que ela virá, mas serão necessárias novas provas. Então, aqui ele diz que ele podia ter aproveitado mais. Aí eu lembrei do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, na 166, como é que um espírito... deixa eu pegar aqui, eu gosto de ler como está, porque aí
Eu li direitinho. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se, experimentando a prova de uma nova existência. É aqui o que ele diz, que ele podia ter aproveitado melhor e que ele vai chegar lá, mas vai precisar sofrer novas provas. Mozart disse que sois sombrio e triste. Por que isso? Mozart disse a verdade. Entristeço-me porque tinha empreendido uma prova que não realizei bem e não tenho coragem de recomeçar. Olha só. Um Chopin falando isso, gente. Como considerais as vossas obras musicais? Eu as prezo muito, mas entre nós fazemos-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Que são, pois, os vossos executantes? Temos nossas ordens legiões de executantes que tocam as nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer de vós. São músicos completos. O instrumento de que se serve é a própria garganta, por assim dizer, e são auxiliados por uns instrumentos, espécies de órgãos, de uma precisão e de uma melodia que parece não podeis compreender. Gente, é só a gente lembrar qual é o mundo verdadeiro. É quando se pergunta lá no próprio livro dos Espíritos. Aí quando os Espíritos dizem que é o mundo dos Espíritos. Quando se pergunta. Está lá na introdução número 6, está lá em outras perguntas do livro dos Espíritos. Eles declaram que a Terra e outros planetas são momentos de oportunidade de pormos as provas em prática ou de espiarmos. E de aprendizado mesmo. Mas o mundo verdadeiro é o mundo espírita. Então lá é tudo mais perfeito, cara. O elevado, é lógico. Sois muito errantes? Sim. Isto é, não pertence a nenhum planeta exclusivamente. E os vossos executantes são também errantes? Errantes como eu. Aí, Mozart, teríeis a bondade de explicar o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Aí Mozart diz, compreendo o vosso espanto. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente. Espécies de bivaques, de campos de repouso, para esses espíritos fatigados por uma longa erraticidade, estado que é sempre um pouco penoso. Reconheceis aqui um de vossos alunos, a Chopin? Sim, parece. Tereis a bondade de assistir à execução de um trecho da vossa composição? Isso me daria muito prazer, sobretudo quando executado por uma pessoa que guardou de mim uma grata recordação, que é a aluna, que é a companheira que nós lemos lá, a senhorinha de Davance, né? Quereis dar a vossa opinião sobre a música de Mozart? Gosto muito, considero Mozart como meu mestre. Partilhais de sua opinião sobre a música de hoje? Mozart disse que a música era melhor compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Objetarei, entretanto, que ainda existem verdadeiros artistas. Então, há uma observação. O fragmento da sonata ditada pelo espírito de Mozart acaba de ser publicado. Pode ser adquirido, aí eles dizem aonde? No escritório, na Livre Espírito, quanto é que era, tá? E tal. E nós vamos estudar semana que vem esses mundos transitórios e intermediários que esses espíritos ficam na erraticidade. Mas vamos voltar um pouco à música celeste e à música espírita. E ele fala lá, Rossini, a harmonia, a ciência e a virtude são as 3 grandes concepções do espírito. A primeira o encanta, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Possuída nas suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Olha que interessante. Então, se harmonizar é muito interessante. Se harmonizar consigo mesmo, usar uma boa música para isso, né? Pensar que a harmonia do espaço é tão complexa
tem graus diferentes de explicações e de observações, e que essa harmonia, né, é feita pelo nosso Criador, e que nós fazemos parte dela, mesmo nos achando desarmonizados, desequilibrados, nós somos, vamos dizer assim, notas musicais nesse universo de Deus. Vamos realmente repensar algumas coisas no sentido de entender até que nós não mudamos de uma hora para outra. Chopin cresceu culturalmente no polonês, porque o pai, professor de francês, falava polonês em casa. E nunca teve, então, grandes domínios da língua francesa. Só no final da sua vida que ele já estava mais treinado. Era uma criança dita aluada, pálida, sentimental, com instinto musical agudo, tanto quanto de Mozart, uma habilidade para arremedar os outros, o que lhe teria assegurado um cargo até de ator, uma predisposição para perturbações pulmonares. Havia rumores de que Chopin foi um talentoso retratista e mordaz escritor de cartas na sua época de escola. O professor ficou alegremente surpreso em fazer que Chopin desenhou um magnífico retrato seu durante a aula. Nas férias, ele se familiarizou com uma música folclórica e mais tarde ele refinaria suas composições musicais. Escreveu também cartas para casa parodiando o jornal de Varsóvia. Chopin também tem isso, né? Ele morou em Varsóvia até 1830. Ele tinha 20 anos. Ele teve suas aulas de piano da irmã mais velha e depois sua mãe. Ele ganhou em Varsóvia a reputação de segundo Mozart. Ele já tinha, com 7 anos, era autor de 2 chamadas polonesas, Sol maior e Si bemol maior, publicadas, né? Ele era destacado nos jornais de Varsóvia, foi atração de salões da aristocracia. Então nós vamos vendo, nós temos inclusive uma estátua dele lá na Urca, aqui no Rio de Janeiro, né? Ele fez vários concertos em Paris, Inglaterra e tal. Dizem, aquela do funeral é que me assustou, que antes dele ser enterrado, ele tinha o desejo de tirar o coração dele, que ele tinha medo de morrer vivo, né? Não, ser enterrado vivo. O coração permaneceu até hoje lá, era lacrado em um pilar lá da igreja de Santa Cruz, debaixo de uma inscrição do Evangelho de Mateus: onde seu tesouro está, estará também seu coração, né? Nós temos essa visão, né, de Mozart, que eu espero que tenha também ajudado a vocês a compreender melhor esses textos ou de Mozart, de Chopin. Mozart nós também falamos alguma coisa, não foi? Mas, como tem algumas coisas na Revista Espírita de 1858, acho que fica mais fácil entendermos o nosso companheiro. Mas sabemos que também ele vem de uma família de músicos, né? Quer dizer, ele vem de uma família de músicos. E é muito interessante ter esse estudo, né, para compreender esses espíritos, já trazendo essas ideias inatas, despertadas até os 7 anos. Mozart e Chopin são exemplos disso. Alguns até dizem, quando a gente estuda lá a questão das faculdades intelectuais, daquele retorno à vida corporal, no Livro dos Espíritos, tem lá influência do organismo, idiotia e tal, e tem a questão da infância, e temos a questão da influência, esqueci o que eu estava falando com vocês, não. Eu queria falar das faculdades físicas e intelectuais. Eu acho que não é
capítulo. Vocês não estão me ajudando, gente? Vamos lá. Quando fala não só das ideias inatas, as ideias inatas que a gente vê que são de outras vidas, que aparecem, principalmente até os 7 anos, né? Mas a questão das semelhanças físicas e morais, isso é no capítulo da pluralidade das existências, e que a gente vê que muita gente quer explicar, filho de peixinho, peixinho é. E apesar dos dois ambientes das famílias de Mozart e de Chopin terem ligações com a arte, com a música, nós vamos vendo que eles bem pequenos, eles fazem música que, com maior influência do meio só, não dá para explicar. Então, é muito interessante a gente se aprofundar um pouco nessas questões. Se vocês tiverem algo a colaborar, nós estaríamos aqui prontos para ouvir. Senão, nós vamos fazer a nossa prece, encerrando nosso singelo estudo de hoje. Podemos encerrar? Alguém tem algo a dizer? Que as bênçãos de Deus estejam sobre todos nós. Sobre todos nós. Sobre todos nós.